vlog do nosso projeto de leitura e estudo coletivo da Bíblia Study Bible. Como você já deve saber, neste mês de agosto nós estamos estudando o livro de Daniel, um livro muito precioso do Antigo Testamento que tem muitas lições poderosas e visões também a respeito do passado, do presente e do futuro. É um livro que pode ser muito desafiador, mas que vale muito a pena a gente sentar diante dele e aprender mais a respeito daqueles personagens e também da mensagem que o Senhor tem a revelar a nós através desse livro que é tão pequeno, mas que é tão importante e que tem lições tão preciosas. Realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Nós estamos começando aí mais um vlog de estudo e leitura da Bíblia e no vlog de hoje nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Daniel. Neste mês de agosto nós estamos estudando aqui no nosso Study Bible o livro de Daniel, né? Como eu falei aí na introdução, um livro do Antigo Testamento que tem muitas passagens conhecidas, né, como Daniel na Cova dos Leões, a fornalha ardente, né, muitas passagens que nós crescemos ouvindo, mas também muitas outras passagens que a gente acaba se esquecendo ou não detendo o nosso olhar por causa das outras passagens que a gente conhece demais. A intenção, então, aqui do nosso Study Bible é mergulhar a fundo nesses capítulos, em todos os capítulos de Daniel, procurando compreender, então, cada um dos capítulos, as passagens, o que o autor quis passar através daquele livro e ir tirando também lições práticas que nós podemos e devemos fazer uso na nossa jornada como filhas do Altíssimo. No primeiro vlog, então, do mês de agosto, nós vimos um pouquinho do panorama do livro, da autoria, data, contexto e estudamos os capítulos 1, 2 e 3. Nós pudemos conhecer um pouquinho de quem era Daniel, quem era Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os seus 3 amigos judeus, também um pouquinho do rei babilônico, né, Nabucodonosor, e fomos vendo ali os primeiros acontecimentos que ocorrem na vida de Daniel. Essa passagem do livro é uma parte mais histórica, né, carregada das narrativas de Daniel, e nós vimos o primeiro sonho, né, de Nabucodonosor que Daniel revela. Agora os próximos capítulos também são bem carregados de uma narrativa histórica. Nós vamos ver um pouquinho mais do que aconteceu na vida de outros personagens e de Daniel também. No vlog de hoje, então, nós vamos nos debruçar sobre os capítulos 4, 5 e 6. Vamos rever alguns personagens e conhecer alguns outros novos também. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos dê um coração sensível e fértil à sua palavra, para que ela possa ser plantada, semeada no coração, cresça, floresça e dê muitos frutos. Vamos começar então a nossa leitura de hoje? Vamos embora! Então, realezas, já acabei de fazer a minha leitura. No primeiro momento eu fiz a leitura do texto bíblico puro, né, sem nenhuma referência, só o texto dos capítulos mesmo. E depois eu li aquela Bíblia de Estudos que eu já mostrei aqui pra vocês, né, li as notinhas de rodapé. E atrelados a essas notas, eu estou lendo esse livro aqui do Hernán Dias Lopes, né, que é um comentário expositivo sobre Daniel.
que eu já mostrei aqui para vocês. E eu estou lendo um outro livro, que também é um comentário expositivo, do Ian Duggins, não sei como se pronuncia corretamente, vou deixar a capinha aqui para vocês. Esse livro está disponível no aplicativo The Penguin. A The Penguin é um aplicativo de e-books, audiolivros, de resumo de livros, enfim, cristão. É um aplicativo que funciona por assinatura, né? Você paga mensalmente ou de maneira semestral ou anual e tem acesso ao conteúdo deles. E eu encontrei lá um livro muito interessante que também é sobre Daniel, traz comentários a respeito de todos os capítulos de Daniel. Então, eu tenho sido abençoada, muito abençoada através dessa leitura. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês nos meus comentários, tanto do que eu observei do texto, do que a minha Bíblia com as notinhas ali de rodapé traz e também da leitura desses dois livros, tá bom? Então eu vou mesclar um pouquinho de todas essas fontes, né, as informações de todas essas fontes para compartilhar com vocês uma interpretação o mais fidedigna possível do que o autor de Daniel quis dizer com as palavras desses 3 capítulos que nós estamos estudando hoje. Vamos começar então as nossas análises, vamos ao capítulo 4. O capítulo 4 ele é bem interessante porque ele começa com a narrativa do rei Nabucodonosor. É o rei compartilhando uma experiência que ele teve com Deus. Se nós pararmos para analisar, nós percebemos em alguns momentos do capítulo 2 e 3 o Senhor falando com o rei Nabucodonosor, né? Ele falou através daquele sonho, né? Da estátua com a cabeça de ouro que representava o próprio rei. Ele falou com o Senhor quando salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Então o Senhor estava dando indícios para o rei de que, olha, não é você que detém todo o poder, sou eu que estou no controle de todas as coisas. Eu sou o Deus do universo, eu sou o Criador de todas as coisas, eu tenho domínio sobre tudo. O Senhor tentou se comunicar com o rei de várias maneiras, mas todas elas ele viu o Senhor, mas não foi tocado por essas experiências. E é interessante a gente observar que todas as outras vezes que o Nabucodonosor falou a respeito do Senhor, ele o nomeou como o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não o meu Deus, né? E por que ele agiu dessa maneira? Porque apesar de ver sinais milagrosos, ele ainda não havia tido uma experiência pessoal com Deus. Ele ainda não havia experimentado de fato o poder de Deus. Ele havia visto, né, grandes sinais milagrosos, como a fornalha, o quarto homem na fornalha. Quem não se converteria diante de uma cena dessa? Mas ele ainda de fato não havia entregue o seu coração para Deus. E aqui no capítulo 4, a gente contempla o momento da entrega do coração de Nabucodonosor ao Senhor. Como nós vemos aí no capítulo 4, Nabucodonosor tem um novo sonho que vai o deixar perturbado, que vai roubar a paz, e ele vai querer saber, descobrir qual é o significado daquele sonho. E mais uma vez ele chama todos os seus sábios, seus astrólogos, os caldeus, né, os homens mais importantes do império, para revelarem a ele o significado daquele sonho. Diferente da primeira vez, ele conta o que ele tinha sonhado, mas assim como na primeira vez, nenhum daqueles homens foram capazes de revelar aquele sonho. E novamente ele se lembra de Daniel, e ele diz, Daniel é aquele que contém o espírito dos deuses, Daniel tem uma sabedoria diferente, eu quero ouvir Daniel. E quando Daniel chega até a presença do rei, e o rei conta a Daniel o que exatamente ele sonhou, Daniel mais uma vez traz a interpretação correta, não porque Daniel era cheio de sabedoria, e não só pelo dom de Daniel de interpretar sonhos, mas pela presença de Deus na vida de Daniel, né? Era o Senhor quem estava por trás de Daniel, de sua sabedoria, do seu dom de interpretar sonhos. E mais uma vez ele traz uma interpretação correta para o rei Nabucodonosor. E qual havia sido o sonho do rei Nabucodonosor? Ele havia sonhado com uma árvore bela, gigantesca, que chegava a tocar os céus, né? E essa árvore era tão poderosa que ela servia de abrigo para os animais e para as aves que ali se alimentavam e encontravam refúgio. Só que nessa mesma visão, ele vê um anjo que desce do céu e ordena que a árvore seja cortada. A árvore vai ser cortada, vão ficar apenas as raízes, e aquelas raízes vão ser acorrentadas e elas vão ser molhadas pelo orvalho, vão perder a sua sabedoria, a sua consciência e vai viver ali como animais, pensando e comendo como animais. Diante dessa imagem, Daniel traz ao rei a revelação do que Deus queria dizer a Nabucodonosor. A árvore era o próprio rei, porque assim como aquela árvore cresceu de maneira frondosa, poderosa, o Senhor havia permitido que Nabucodonosor crescesse de tal maneira que ele governasse o maior império do mundo naquele momento. Mas o Senhor iria cortar
derrotar Nabucodonosor, iria tirar ele da sua riqueza, do seu poder e o levar para o campo, onde ele perderia sua consciência humana, onde ele se alimentaria com os animais e viveria com o animal, totalmente sem consciência das coisas, sem sabedoria, sem discernimento e sem nada. Durante 7 anos ele viveria ali no campo como um animal, sem a sua coroa, sem os seus bens, sem o seu poder, sem o seu orgulho, sem a sua glória, para que ele finalmente reconhecesse que Deus era quem dominava sobre todas as coisas. O texto bíblico diz que durante 7 tempos Nabucodonosor ficaria naquele lugar até reconhecer o domínio e a autoridade de Deus. Para os hebreus, o número 7 traz a ideia de completude. Ao passar de 7 anos é como se algo se completasse, se finalizasse, né? E alguns teólogos apontam que é justamente por isso que é utilizado o número 7 aqui, né? Porque se fecharia um ciclo, se chegaria a um ponto completo. Então, durante 7 anos, Nabucodonosor viveria assim, né? Durante 7 tempos, que podem ser interpretados como 7 anos, ele viveria assim até que ele reconhecesse o poder e a autoridade do Senhor. Nabucodonosor, então, ouviu a revelação do sonho, né? Ouviu Daniel dizendo tudo isso, essas palavras tão duras para ele. E Daniel não só entregou a revelação do sonho, como aconselhou o rei e disse: olha, rei, se o Senhor se humilhar agora, se o Senhor se redimir agora enquanto ainda há tempo, pode ser que o Senhor não viva isso, que o Senhor não precise passar por essa experiência. Mas o coração de Nabucodonosor devia estar ainda muito endurecido, porque ele não deu ouvidos às palavras de Daniel. E ele não se redimiu, não se humilhou e não reconheceu, enquanto ele estava bem, a autoridade do Senhor. Passaram-se então 12 meses, exatamente 1 ano, até que aquela cena predita pelo Senhor finalmente aconteceu. Um dia, Nabucodonosor estava andando pelo seu palácio, contemplando a sua grandeza, com os olhos fitos para baixo, né, olhando a cidade que ele havia construído. Gente, Nabucodonosor era realmente um rei poderosíssimo, dono de muitas riquezas e dono de um império grandioso. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era justamente um jardim suspenso que ele havia feito para sua esposa. Então, quando ele olha para o palácio nessa cena e contempla, ele se enche de orgulho, de grandeza por tudo aquilo que ele acha que ele fez, que ele construiu. Ele era um conquistador, um dominador, e olha quanta riqueza ele tinha. E ele justamente fala sobre isso, se engrandece quanto a isso. E é justamente no momento em que ele está fazendo isso que o Senhor fala com ele e o lembra da profecia, né? E diz que é agora que vai acontecer. Eu vou te tirar daí imediatamente e você vai viver no campo como um animal agora mesmo. E é justamente isso que acontece. Ele é levado para o campo, ele perde todo o juízo, né, toda a sua consciência humana e se comporta como um animal. Come como os animais e vive como um animal. Suas unhas crescem, os pelos do seu corpo também. E ele fica ali durante 7 tempos, até o momento que a sua consciência volta, que ele se percebe como um humano outra vez e ele reconhece que o Senhor Altíssimo é aquele que detém todas as coisas, que detém todo o poder. É o Senhor quem dá e quem tira. É o Senhor quem levanta o humilde e faz cair o poderoso. É o Senhor quem faz com que um homem simples possa se tornar um grande imperador como Nabucodonosor. O Senhor queria fazer com que o rei compreendesse isso, mas foi apenas através de uma experiência tão dura, tão drástica, que isso de fato aconteceu. Foi apenas através desse momento tão drástico que Nabucodonosor teve um encontro verdadeiro com Deus e reconheceu a soberania do Senhor, o seu poder e a sua grandeza. Foi apenas aqui que ele entregou o seu coração de fato nas mãos do Senhor. E o que nós podemos extrair de lição desse capítulo 4? Bem, algumas lições podem ser extraídas daqui, mas eu não vou compartilhar todas com vocês para o vídeo não ficar grande demais, né? Mas uma delas é o perigo do orgulho. Nabucodonosor se encheu de orgulho. Ele olhava para suas coisas com grandeza, achava que ele havia conquistado tudo aquilo, né? Ele se sentia auto-independente, autossuficiente. Ele bastava, estava tudo bem, era ele quem fazia. Muitas das vezes nós cometemos esse erro também. Deixamos que o nosso coração se orgulhe, encha-se de vanglória, né? De glória por si mesmo, ou caia no erro de reconhecer que não depende de Deus e de mais ninguém. Se entregar ao orgulho é um caminho perigoso, porque o orgulho tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus, da sua grandeza, da sua autoridade, do seu poder, e olhar apenas para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. O orgulho tende a nos lembrar o tempo todo que nós precisamos ser melhores do que os outros, que nós precisamos ter mais, fazer mais, ser mais, né? E nos coloca numa corrida de competição com as outras pessoas. E, infelizmente, o final dessa corrida é triste. Não só o final, mas o caminho também. Viver numa competição ferrenha com outras pessoas
nos impede de viver uma jornada de verdade, uma jornada de plenitude que o Pai tem preparado para nós. Nos faz focar em coisas que não são importantes, nos faz perder a paz, nos faz gastar a nossa energia em prol de coisas que não são suficientes. Além disso, o orgulho nos impede de reconhecer que nós somos completamente dependentes de Deus. Então, mais do que viver uma vida de competição com outras pessoas, que essa experiência de Nabucodonosor nos lembra que o orgulho nos leva à perdição, nos afasta de Deus, nos dá um coração ingrato e nos leva realmente a um caminho de pecado e morte. E quanto mais nós nutrimos o orgulho, pior nós vamos ficando com o passar dos anos, né? Então que essa experiência nos lembre que o orgulho é uma fruta danosa, um pecado terrível que pode nos roubar a verdadeira paz, a alegria e os planos que Deus tem para nós. E uma das chaves para vencer o orgulho é mudar a direção dos nossos olhos. Ao invés de olhar para si mesma e para aquilo que você construiu ou para as pessoas à sua volta e viver nessa competição, sabe? Volte seus olhos para Deus. Eleve os olhos para o monte de onde vem o socorro, a salvação. É dele que você depende, é dele que eu dependo. E quando nós reconhecemos a nossa dependência, a nossa fraqueza, a nossa limitação, nós nos permitimos viver de verdade com ele. E nós não precisamos viver competindo com outras pessoas. Nós precisamos ver apenas aquilo que o Pai tem para nós, aquilo que ele tem projetado para nós. E ele não projetou para nós uma jornada de competição, desejando aquilo que o outro tem ou desejando ser melhor do que o outro, sabe? Mas sim que cada um viva a sua própria jornada e as promessas que ele tem para cada um de nós. E é muito interessante que o final desse capítulo nos mostra isso. Quando Nabucodonosor vai viver essa profecia tão danosa, tão drástica, ele está com os olhos voltados para onde? Para a sua cidade, para a sua grandeza, para si mesmo. Ele está sendo movido pelo seu orgulho. No final do capítulo, a gente já contempla um Nabucodonosor diferente. Um Nabucodonosor que olha para cima e reconhece o Senhor, reconhece a autoridade e o poder de Deus. E ali ele compreende que Deus é aquele quem dá e quem tira. E assim, o capítulo 4 nos apresenta um testemunho da vida de Nabucodonosor. Um verdadeiro encontro dele com o Senhor e com os planos de Deus para a sua vida. Outra lição que a gente pode tirar aqui desse capítulo 4 é que Deus salva quem Ele quer. Nós temos os olhos muito críticos, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, nossa, a gente despreza a pessoa com muita facilidade. Acha que Deus nunca vai querer aquela pessoa, né? Ah, Deus nunca vai querer um assassino, Deus nunca vai querer um traficante, Deus nunca vai querer uma pessoa que se sujou tanto ou que fez tanto mal. Engano nosso. O Senhor deseja salvar a todos, o Senhor deseja conquistar o coração de todos. E quando a gente olha assim, a gente se esquece que nós também, por mais simplórias que as nossas vidas sejam, e por mais que os nossos pecados não pareçam ser coisas grandiosas, nós também somos seres desprezíveis. Nós também não éramos dignas da salvação, do amor, do resgate de Deus, mas Ele nos resgatou. E da mesma maneira, Ele deseja resgatar aqueles que parecem não valer nada, sabe? Se nós valemos pouco, existem outros que parecem aos nossos olhos que valem menos ainda. Mas o Senhor está disposto a salvá-los também. O Senhor está disposto a estender a sua mão a todos. Basta que cada um de nós reconheça os sinais e se renda ao Senhor, entregue o seu coração. Então, essa passagem também nos lembra que o Senhor salva, que o Senhor resgata, que o Senhor dá oportunidades às pessoas para elas se redimirem, terem um encontro verdadeiro com Ele. Basta a gente aproveitar essa chance. Então, se hoje o seu coração está aí meio distanciado, se está entristecido, se você não se acha digna do amor de Deus, saiba que realmente você não é digna, eu também não sou digna. Mas não perca a oportunidade de entregar o seu coração verdadeiramente a Deus. Não seja como o rei Nabucodonosor no capítulo 2 e no capítulo 3, que fala, o Deus de Sadraque, o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque e Abednego. Não seja, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu irmão, o Deus do meu marido, o Deus dos meus amigos. Não viva só dessas experiências dos outros e faça de Deus o Deus dos outros. Que esse Deus se torne o seu Deus. Aceite-o de verdade, viva experiências de verdade com ele. Não deixe para depois, porque a vida é muito breve, como nós vamos ver lá no capítulo 5, e talvez a gente perca a chance de viver com Deus de verdade, de ver as promessas dele de verdade para nós e de ver os planos dele para nós, porque nós escolhemos o pecado e nunca largamos o pecado. Então, que assim como Nabucodonosor, todas nós sejamos transformadas dia após dia e resgatadas e redimidas por esse Deus que ama e que deseja salvar o maior número de pessoas possível. Bom, vamos ao capítulo 5 então. O capítulo 5 nos apresenta um rei bem diferente, Nabucodonosor. Bem diferente dessa fase final, né, que a gente encontra de Nabucodonosor no capítulo 4. No capítulo 5 nós conhecemos Belsazar, o novo rei do Império Babilônico.
É bem provável que Belsazar tenha sido neto de Nabucodonosor. Alguns livros apontam que ele teria sido filho, igual no livro do Hernandes Dias Lopes aponta como filho. Mas já a minha Bíblia de Estudos o traz como neto de Nabucodonosor. Bom, não importa se ele era o filho ou o neto. O que importa a gente entender é que ele fazia parte da linhagem de Nabucodonosor, pertencia à família real e ele foi o próximo rei, né? Nabucodonosor, a história dele se encerra ali no capítulo 4. A gente vê que ele é salvo, que ele é resgatado pelo Senhor e depois Daniel não narra mais nada sobre ele. Mas há uma passagem de tempo aqui do capítulo 4 para o capítulo 5. E há uma passagem também de coroa, né? Da coroa real. No capítulo 5, a gente vê Belsazar se tornando o novo rei do Império Babilônico. E diferente do seu avô, Nabucodonosor, ele não se rende ao Senhor. Apesar de ter um testemunho tremendo de Nabucodonosor, que se rendeu ao Senhor, que o reconheceu como seu Senhor e Salvador, Belsazar não se importa com Deus. Belsazar não se entrega ao Senhor, não se rende, não se reme a Ele. Pelo contrário, vive uma vida de pecado, de poder, de orgia. E o capítulo 5 começa justamente nos mostrando isso, né? Belsazar nessa vida de pecado, de festas e de luxúria. Ele faz uma festa grandiosíssima com mais de 1000 convidados e ali, enquanto ele festeja e adora os seus deuses pagãos, né? Os deuses do Império Babilônico, ele ordena que as taças que haviam sido trazidas por Nabucodonosor do templo do Deus de Israel sejam trazidas para a festa, porque eles vão usar aqueles utensílios para beber seus vinhos, para festejar e para celebrar os seus deuses pagãos. E enquanto eles fazem isso, profanam os utensílios do templo do nosso Deus, né, utilizando para beber vinhos naquela festa mundana oferecida a deuses pagãos, eles são pegos completamente de surpresa e eles ficam apavorados, porque uma mão começa a escrever na parede e ninguém consegue interpretar o que aquilo significa. Assim como Nabucodonosor havia solicitado os sábios, os magos, os feiticeiros, o novo rei faz a mesma coisa, ordena que os sábios sejam enviados. E assim como aconteceu das outras vezes, os sábios não são capazes de interpretar aquela mensagem. E o rei, diferente do rei Nabucodonosor, aparenta não ter estrutura para lidar com aquela situação. Porque ao invés de ordenar a morte ou agir de qualquer outra maneira, ele fica sem reação. O texto chega a dizer que as suas pernas tremem, né? Ele fica apavorado e ele não sabe o que fazer. Da mesma forma, os nobres ficam desesperados também. É aí que uma pessoa intervém. A rainha mãe, muito provavelmente a avó ou a mãe, né, do novo rei, ela vem e conversa, né, com o rei, falando: olha, você não precisa ficar assim desesperado. Havia alguém no tempo de Nabucodonosor, o seu antecessor, que interpretava sonhos, que era cheio de sabedoria, e ele foi posto como líder dos sábios. Ela chega a chamar Daniel pelo nome babilônico que havia sido dado a ele, né, Beltesazar, se eu não me engano. E ela conta sobre a fama, né, de Daniel, do que Daniel era capaz de fazer. Então o rei ordena que Daniel seja trazido e Daniel vem. Só que a gente percebe pela fala do rei, quando ele se comunica com Daniel, ele fala assim: eu soube da sua fama, você que é um dos exilados de Judá. Ele não reconhece a autoridade de Daniel, ele não respeita Daniel. Pelo contrário, na sua fala, ele traz um certo preconceito. Ele lembra que Daniel não é tão poderoso assim, porque ele é um exilado, ele é um escravo, ele é um zero à esquerda. E ele não tem conhecimento verdadeiro de que Daniel tem poder para interpretar as coisas assim. Então a gente percebe um desdém aqui desse rei para com Daniel. Mas independente disso, ele oferece para Daniel prêmios e presentes, né, se Daniel fosse capaz de interpretar a mensagem. Mas Daniel não está ali para ganhar nada, e ele fala para o rei ficar com seus presentes porque ele não quer. E também nem está ali para revelar a sua autoridade, seu poder. Daniel é um instrumento de Deus, um canal de Deus, e ele está ali apenas para fazer a vontade do Senhor. E quando ele olha para aquelas palavras, ele consegue interpretá-las, assim como ele interpretou as visões do rei Nabucodonosor. E as palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vamos ver o significado de cada uma delas e por que elas foram escritas na parede por uma mão poderosa. A palavra Mene era utilizada como uma unidade monetária naquele período. E geralmente ela significava algo como contado ou mina, uma forma de medir. Já a palavra Tekel significava pesado. A palavra Pérez, ela vem da palavra Parsim, que significa dividido ou mesmo perse.
E o que o Senhor queria dizer através dessas palavras, né? Ele quis dizer que Deus contou os dias de Beltesazar, seus dias foram contados e Deus havia determinado o seu fim. Já a palavra Tekel queria dizer que a vida do rei havia sido pesada e sido achada em falta. É como se Deus tivesse pegado todas as atitudes, todas as falas, os pensamentos de Beltesazar, tivesse pesado e ele tivesse saído dali com um saldo negativo. Como se Deus não tivesse achado graça, motivo de misericórdia para a vida dele. E por isso ele estava determinando o seu fim. E a palavra Pérez significava que o reino havia sido dividido e entregue aos persas. Por que dividido? Por que entregue aos persas? Naquela mesma noite, enquanto o rei festejava, se alegrava e profanava os utensílios do Senhor, o rei Ciro, que comandava o império medo-persa, ou seja, o império que tinha a união ali do povo medo e dos persas, que estava crescendo e estava em ascensão naquele momento, ele invadiu a Babilônia naquela mesma noite, dominando a cidade da Babilônia e matando o rei Belsazar. Então, na mesma noite em que Deus revela aquela visão ao rei, ele entrega o seu fim. Diferente de Nabucodonosor, que teve tempo e oportunidade para reconhecer o poder do Senhor e para se entregar ao Senhor, Belsazar não teve esse tempo. O Senhor já entrega a mensagem a ele na hora que está se aproximando da sua morte. Na mesma noite em que o Senhor entrega a mensagem, o rei morre e ele perde a oportunidade de se redimir e de se entregar ao Senhor. Essa passagem nos lembra que a vida é breve demais e que a gente pode perder a chance de ter uma vida real com o Senhor, de alcançar a salvação nele, porque nós entregamos o nosso coração ao pecado. Belsazar teve oportunidade, várias provavelmente, de reconhecer a autoridade do Senhor e de se render a ele. Lembrando que Belsazar conhecia o testemunho de Nabucodonosor. Belsazar devia ter ouvido sobre aqueles 3 jovens na fornalha. Ele com certeza teve a oportunidade de ouvir a respeito do Deus de Israel, mas ele não aproveitou essas oportunidades, deixou todas passar. E quando chegou a hora da sua morte, ele ainda não havia reconhecido que o Senhor era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então que essa passagem sirva de um alerta para nós, que nós possamos reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas e não perder as nossas oportunidades de nos entregarmos a Ele e de vivermos ao lado dele. Além disso, outra coisa muito interessante da gente observar aqui é que enquanto Nabucodonosor havia sido um conquistador, que havia feito grandiosas coisas e que havia crescido porque Deus o permitiu crescer, Belsazar não havia feito nada. Ele estava se apropriando, de um poder que era da sua família, a coroa estava ali no seu sangue, ele era de sangue nobre, por isso ele veio a se tornar governador da Babilônia, o rei. E além de não ter construído nada, de não ter feito para dizer que, fui eu que fiz, ele ainda estava profanando coisas que nem havia sido ele que tinha conquistado. Ele estava ali profanando os utensílios do templo que haviam sido saqueados por quem? Tomados por quem? Pelo rei Nabucodonosor. Então ele estava surfando na onda de um poder que não era dele, que ele não tinha conquistado. E além de ter tido a oportunidade de aprender com Nabucodonosor e de se render ao Senhor, ele perdeu essa oportunidade. Então assim, ele teve chances de fazer da sua vida algo mais, mas perdeu todas essas chances. Do capítulo 5, então, para o capítulo 6, nós percebemos aí, então, uma mudança de poder. A Babilônia não era mais governada pela família de Nabucodonosor, mas havia sido tomada e agora era governada por Dário. Dário provavelmente era um representante de Ciro, o grande imperador persa. Historicamente, a gente não tem muitos dados a respeito de Dário. A gente não tem fundamentação histórica explicando se ele foi um grande imperador antes de Ciro ou quem ele era exatamente. Alguns estudos históricos apontam que ele tenha sido um representante de Ciro, talvez, e tivesse um outro nome persa, e tenha sido transformado para Dário. A gente conhece ele como Dário, mas que ele tenha tido um outro nome. Mas enfim, essas são discussões históricas que você pode pesquisar depois, mas que não nos interessa muito aqui. O interessante é observar o que o Senhor fez durante esse período, Afinal, o relato histórico em si não é a peça-chave, mas sim a mensagem que o Senhor tem a nos revelar através dessa passagem. E durante esse governo de Dário, que ele governou ali sobre a Babilônia, ele escolheu 120 homens para colocar como sátrapas ou prefeitos. Algumas passagens bíblicas trazem eles como prefeitos. Esses homens governavam, sobre as cidades, eles comandavam as cidades, era uma forma do rei manter o poder organizado, impedir corrupção, manter as coisas controladas. E além desses 120 homens, o rei escolheu 3 homens para supervisionar o trabalho desses 120.
Dentre esses 3 homens estava Daniel. A Bíblia relata que Daniel se sobressaiu por sua conduta, por sua fidelidade, honestidade. E o rei queria colocar ele em primeiro lugar, ou seja, fazer ele o mais importante dentre esses 3 supervisores. Isso acabou gerando inveja nos outros, o que fez com que eles desejassem destruir Daniel, acabar com a sua honra, com o seu nome. Então eles começaram a peneirar, sabe, a vida de Daniel à procura de alguma falta, de algum erro, de alguma história errada para prejudicar Daniel. Mas eles investigaram e não encontraram nada. Eles começaram a perceber que a única coisa que poderia impedir o crescimento de Daniel, que poderia atrapalhar e condenar a vida de Daniel, era se eles atacassem a fé de Daniel. Eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus de tal maneira que ele se recusaria a fazer algo que o rei ordenasse, a ser um rebelde diante do Império Persa, a ser um rebelde diante do Deus de Daniel. Então, olha que exemplo grandioso, né? Já pensou se as pessoas também pudessem olhar pra gente à procura de algum erro e de algum defeito e não encontrar nada para usar contra nós? E, além disso, perceber que a única forma de nos prejudicar seria atacando a nossa fé por entenderem que nós éramos tão fiéis ao nosso Deus assim? Realmente, Daniel é um exemplo de grande fé, de grande postura e fidelidade. Na verdade, a gente já observa aqui, eu já vou falar isso aqui de uma vez, é que apesar de ver tantos anos num ambiente hostil, num ambiente com uma cultura diferente, num ambiente cheio de tentações, cheio de outros deuses, cheio de propostas e de bandejas, Daniel permaneceu fiel ao Senhor. E isso nos mostra que, através de Daniel, nós percebemos claramente que não é o ambiente que nos define, mas que nós podemos definir o ambiente. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Deus e nos dispomos a ver fiéis a Ele, a sermos fiéis, constantes e a viver de acordo com a palavra dele, isso é possível. Por mais difícil e desafiador que seja, né? Não vai ser fácil. Nós vamos receber propostas e tentações o tempo todo, assim como Daniel recebeu. Mas é possível ser fiel. É possível que o ambiente não te defina, mas que você defina o ambiente. É possível viver de maneira pura e santificada ao Senhor se nós nos dispusermos a isso, nos desafiarmos a isso. Então aqui já fica essa reflexão e esse desafio para que a gente seja reconhecida assim também, como mulheres fiéis ao Senhor, que buscam viver de maneira que o agrade. Então, em meio a essa circunstância, aqueles homens bolaram um plano. Vamos fazer o rei escrever um decreto que ordene que durante os próximos 30 dias ninguém ore para nenhum outro Deus a não ser em nome do rei, né? Ao invés de orar para outros deuses, nós vamos orar para o nosso rei, para o nosso imperador, né? Em nome dele, em nome de Dário que nós vamos orar. Eles sabiam que dentre 30 dias, Daniel com certeza seria rebelde, não seguiria o comando e iria orar ao seu Deus. E de fato, o rei acaba gostando da ideia, aprova o decreto e o decreto é assinado e enviado a todos. Lembrando que, assim como no caso lá de Esther, um decreto medo-persa, um decreto persa, ele não poderia ser revogado. Então não havia hipótese alguma em que o decreto poderia ser cancelado. Se o rei amanhã acordasse, amanhã falasse, não vamos deixar esse decreto funcionando mais. Não podia ser assim, ele não podia voltar atrás da sua palavra. Então nada podia desvalidar ali aquele decreto naquele momento. Então depois de assinado, o decreto estava firmado e nada poderia voltar atrás a respeito daquele decreto. Contudo, mesmo sabendo daquele decreto, a vida de Daniel não mudou. Ele não foi para casa e foi orar em secreto, né, no silêncio. Ele fez o que ele fazia todos os dias. O texto diz isso claramente, né? Ele fez o que ele estava acostumado a fazer todos os dias. Ele foi para sua casa, mesmo tendo ciência do decreto, subiu até um quarto que tinha janelas, e essas janelas davam para a direção de Jerusalém. E ali ele dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor. E é interessante que Daniel não começa se lamentando, chorando ou pedindo a ajuda de Deus. Ele começa agradecendo. Mesmo ali em meio àquela circunstância tão desafiadora, ele não se lamenta. E antes de pedir a ajuda do Senhor, ele encontra motivos para agradecer. Já fica aqui outra lição para nós, hein? Às vezes a gente perde muito tempo só pedindo, ou reclamando com Deus das nossas circunstâncias e se esquece de agradecer. A gente sempre tem muito mais motivos para agradecer, muito mais razões para agradecer do que para pedir. Então que a gente possa aprender com isso também, a agradecer mais. Mas enfim, ali naquele momento em que ele estava orando, os seus inimigos, né, os homens que se levantaram contra Daniel, descobrem que ele estava orando e vão apresentar isso ao rei. Aqueles homens fazem uma falsa acusação contra Daniel e pintam ele como um rebelde que não está disposto a seguir as ordens do rei.
O rei gostava muito de Daniel, né? O rei conhecia Daniel, sabia quem Daniel era. E ele tenta de todas as maneiras voltar atrás no decreto. E ele tenta, durante todo o dia, tentar reverter aquilo, mas não há nada que ele possa fazer. E aqueles próprios homens responsáveis pelo decreto lembram ele disso. Olha, rei, não pode voltar atrás do decreto. O decreto é irrevogável, não dá para fazer nada. Então, no final do dia, Daniel é pego e lançado na cova de leões. E quando Daniel está ali para ser lançado, o rei fala algo muito interessante. Ele consola Daniel, né, pedindo que o Deus de Daniel o salve daquela situação. E a noite, enfim, chega. E enquanto Daniel está lá na cova com o anjo sendo guardado e protegido pelo Senhor, o rei perde a sua noite de sono, não tem vontade de comer, não tem vontade de se divertir, nada. E olha que oposto, né? Um rei apreensivo, com medo, e um Daniel na cova dos leões, sendo protegido e guardado por Deus. Talvez ali naquela cova, Daniel tenha vivido a mais bela noite de sono, né? Porque ele sabia que ele estava ali sendo guardado pela presença de Deus, né? Havia ali um emissário de Deus, um anjo o guardando e o protegendo. Talvez aquela tenha sido a melhor noite da vida de Daniel, por isso. E enquanto isso, o rei, com um coração que não estava firmado em Deus, estava ali preocupado e angustiado por Daniel. No dia seguinte, a primeira coisa que o rei faz é ir até a cova dos leões, que havia sido lacrada, né, com um anel real, carimbada com o anel de outros nobres, para que ninguém mexesse nela. Ele vai lá e ele pergunta a Daniel se o Daniel ainda estava vivo, se o Deus de Daniel havia o salvo e o protegido. E como você e eu bem sabemos pela nossa leitura, Daniel responde que sim, que ele está vivo e que o Senhor havia enviado um anjo para guardá-lo e protegê-lo. Então o rei ordena que Daniel seja liberado dali e a cova não vai ser fechada nem lacrada. Primeiro, aquelas pessoas que haviam tramado contra a vida de Daniel, os inimigos de Daniel, foram pegos e lançados lá na cova junto com as suas famílias, com seus familiares. E os leões, que embora na noite passada tenham se comportado como gatinhos, já não eram mais gatinhos naquela manhã. Antes mesmo que as pessoas chegassem ao fundo da cova, elas foram destroçadas e dilaceradas por aqueles leões, né, por aqueles animais. E no final do capítulo nós vemos que o rei ordena que um novo decreto seja escrito, reconhecendo o poder, a autoridade de Deus e que nada poderia derrubar o seu poder ou ir contra ele. Nós bem sabemos que um decreto não é algo suficiente para que as pessoas realmente reconheçam a Deus. Você ter uma lei que te ordena a conhecer um Deus, né, não significa que você vai conhecê-lo de fato, vai vivê-lo de fato, vai ter uma transformação da sua vida, assim como Nabucodonosor tinha. Então é muito válido e interessante a gente reconhecer o decreto e reconhecer a disposição do rei, né, em reconhecer o Deus de Daniel, em reconhecer a autoridade do Senhor. Mas é bom a gente se atentar a entender que o decreto por si só não seria capaz de fazer com que as pessoas realmente reconhecessem o Senhor e o adorassem. Mas através desse decreto, o Senhor também está sendo honrado, também está sendo glorificado ali no meio daquelas pessoas, no meio daquele império. Existem muitas coisas muito interessantes nesse capítulo 6, né? Mas eu quero frisar apenas aqui algumas delas. A primeira delas é a gente observar a atitude de Daniel. Daniel não vai orar quando a corda dele está no pescoço, né? Daniel não vai orar porque existe agora um decreto proibindo a oração. Ele vai fazer o que ele faz todos os dias. Ele já orava todos os dias. Então ele segue fazendo. Olha a fidelidade de Daniel, né? Ele já orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Esse era um comportamento constante dele. Então, quando a tempestade chega e o mar se agita, ele não muda o comportamento. Ele continua fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Não por superstição ou não por mero hábito, mas porque aquilo fazia parte do relacionamento que ele tinha com Deus. E em um dos livros que eu estou lendo, o autor traz uma reflexão muito interessante, porque ele nos lembra que talvez a maior batalha travada por Daniel não tenha sido diretamente lá na cova dos leões, mas a batalha que ele travou no seu quarto, no secreto, todos os dias. Daniel orava todos os dias e ali era o seu campo de batalha, né? A sua luta diária. E é ali que Deus o preparava para ver o extraordinário, para ver grandes coisas. Então, quando a cova dos leões chegou, Daniel já estava preparado para ir para a cova. E outra coisa muito interessante que o Dugat, nunca sei pronunciar o nome dele, gente, o Ian Dugat, que é o autor de um dos comentários que eu estou lendo, ele nos lembra que a vida cristã não é um mar de rosas, né? A vida cristã não vai ser calmaria. O Senhor não nos promete apenas dias de paz, dias de prosperidade e calmaria. E a gente percebe isso claramente através da vida de Daniel. Daniel foi um grande homem de Deus, ele buscava o Senhor, ele orava, ele não permitiu ser assimilado por outra cultura, ele permaneceu firme, ele permaneceu um cidadão do céu vivendo na terra.
Mas isso não impediu que inimigos se levantassem contra ele. Inimigos se levantaram. E muitas das vezes na nossa caminhada com Deus, pessoas vão se levantar contra nós, não por quem nós somos, mas por aquilo que Deus tem nas nossas vidas, por aquilo que Deus tem para conosco, por aquilo que Deus deseja nos usar ou por nossa simples fidelidade a Deus. E essas pessoas vão se levantar e elas vão tramar mesmo contra nós. E às vezes, muitas das vezes, Deus não vai nos livrar de ir à cova. Ele vai permitir que a gente vá à cova. Ele vai permitir que a gente se veja diante de leões. Não porque Ele não esteja conosco, Ele está conosco. E Ele nos permite ir à cova porque Ele não quer nos ensinar simplesmente nos livrando de algo, mas Ele quer nos ensinar na cova. Isso é muito forte, muito poderoso. Porque às vezes Deus não vai nos livrar de ir à cova, mas lá na cova Ele vai permitir que a salvação chegue, que a restauração chegue, que a lição chegue até nós. E não só para nós, para outras pessoas também. Então que a gente tenha a confiança de Daniel de aceitar o sim e o não de Deus. E de aceitar que a vida vai ser marcada por provações, mas Deus está conosco em cada provação. Muitas das vezes Ele vai nos permitir ser livrados da cova, ou muitas das vezes Ele vai permitir que a gente chegue à cova de leões, né? Que a gente se defronte ali com os leões. Mas a gente pode ter certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que o livramento não tivesse chegado na cova, mesmo que Daniel tivesse sido devorado pelos leões, isso não tiraria o poder de Deus, a autoridade de Deus, nem tiraria a beleza da vida e de servidão de Daniel. É interessante a gente observar que muitas pessoas foram devoradas. Quando a gente olha para o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, as primeiras igrejas, quantas pessoas foram mártires, quantas pessoas foram devoradas por leões lá no Coliseu Romano. Isso significa que Deus não agiu na vida delas? Não, Ele agiu, Ele estava no controle. E Ele permitiu que a morte chegasse para aquelas pessoas, mas Ele continuou sendo Deus daquelas pessoas. Então, mesmo que a porta não se abra para a gente da maneira que a gente deseja, mesmo que a salvação de Deus não chegue para algo específico na nossa vida, uma porta de emprego que precisa ser aberta, uma cura, né? Ou uma mudança de vida radical, mesmo que não chegue, o mais importante é ter a certeza de que a nossa salvação chegará e de que Ele não falha, mesmo que aquilo que a gente deseja não aconteça, Ele continua no controle de tudo e que a vida com Deus não é uma vida de Ele fazendo as nossas vontades, sabe? Ele sendo Papai Noel que faz todas as nossas vontades, não é sobre isso, mas é sobre o que Ele já fez por nós, que foi entregar o Seu Filho para morrer em nosso favor. Outra coisa muito interessante que eu preciso compartilhar com vocês antes de finalizar era o motivo da oração de Daniel. Perceba que Daniel orava todos os dias e ele orava em direção a Jerusalém. O que Daniel está fazendo é algo relacionado ao que Salomão pediu a Deus quando o templo do Senhor foi construído e estava sendo consagrado. Não sei se você se lembra, mas nessa passagem da dedicação do templo, Salomão ora e pede ao Senhor que nos dias em que o seu povo fosse exilado e estivesse em terra estrangeira, se o povo dobrasse os seus joelhos, se o povo buscasse e clamasse o Senhor, orando em direção ao templo, que o Senhor o ouvisse e levasse misericórdia. Salomão orou dessa maneira poderosa no dia da dedicação do templo. Vou deixar a passagem aqui, a referência da passagem para você conferir. E séculos mais tarde, provavelmente uns 3 séculos mais tarde, Daniel está fazendo justamente isso durante 70 anos, todos os dias. Ele está se ajoelhando, orando em direção ao templo de Salomão, pedindo a Deus que envie misericórdia, pedindo a Deus que restaure o seu povo, que sare o seu povo e que restaure a sua terra. Durante esse período da vida de Daniel, Daniel vive 70 anos lá na Babilônia. A terra do Senhor, né, a terra prometida, estava sendo tratada. A terra havia perdido seu povo, a terra havia sido dilacerada, rasgada, esmigalhada pelos povos que invadiram. E durante esses 70 anos que o povo havia sido tirado da terra prometida, a terra também estava passando por um período de descanso e de renovo. E é bem provável que o Daniel estivesse orando justamente em prol disso, em prol da restauração e da misericórdia do Senhor. E Daniel vai viver justamente até o 1º ano do governo de Ciro, ano em que esse imperador, né, o imperador persa Ciro, vai ser usado para o Senhor como um canal para autorizar que o templo de Jerusalém seja reconstruído e para que os judeus voltem para casa, voltem para sua terra. Então perceba que a atitude de Daniel é lindíssima, porque ele não está orando apenas por si, por seus problemas, mas ele está constantemente orando em direção ao templo e orando para o seu povo, para a restauração do seu povo.
E quem disse que Deus não escuta as orações de um justo, né? Ele escuta, ele tem prazer em ouvir e ele tem prazer em responder. E o Senhor responde. O último ano da vida de Daniel, né, nessa narrativa do livro dele, né? A gente não sabe se ele morreu nesse ano ou se ele continuou vivendo, é justamente o ano em que o rei Ciro vai responder à oração de Deus, né? E que vai ser cumprida a promessa que Deus havia feito. Deus havia usado Jeremias para dizer que o rei Ciro libertaria o povo e que permitiria a reconstrução do templo de Salomão, né? A reconstrução do templo do Senhor. E isso, de fato, aconteceu. Eu poderia ficar aqui falando por horas, porque existem muitos pontos interessantes nesses 3 capítulos, muitas coisas que a gente pode meditar, extrair, fazer conexões, né, com outras passagens da Bíblia, mas eu não vou ficar aqui durante horas, senão esse vídeo nunca teria fim, e eu espero ter sintetizado aqui os pontos principais, relevantes, para que você entenda melhor, assim como eu entendi melhor essas passagens, e também com aplicações aí que a gente pode colocar em prática no nosso dia, na nossa vida com Deus. Sem dúvida, ler a Bíblia é uma aventura e é embarcar, né, em vários aprendizados, várias lições. A Bíblia está sempre nos lembrando de algo, de alguma promessa, nos revelando mais sobre o Deus, sobre o caráter de Deus. Inclusive, nessas passagens a gente pode ver um dos aspectos do caráter de Deus, né? Quer ser soberano, quer ser poderoso, quer ser aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Então perceba que a gente pode realmente aprender muitas coisas, aplicar muitas coisas e ter a mente explodida muito, porque realmente são muitos aprendizados e muitas lições. Então, eu vou finalizar por aqui, mas se você quiser mais reflexões a respeito desses capítulos, eu recomendo que você leia esses 2 livros que eu vou deixar aqui para vocês de indicação. São muito bons, são livros de fácil acesso, assim, a leitura é muito tranquila e vai fazer a cabeça de vocês explodir também, porque tem muita informação bacana, muita informação relevante. Além disso, eu vou sintetizar tudo isso que eu disse aqui no nosso PDF, que eu libero lá no nosso canal no Telegram. Então, se você faz parte desse canal lá no Telegram, que é justamente o grupo onde estão reunidas todas as meninas que fazem parte desse projeto com a gente, se você já faz parte, você vai receber lá o PDF com um resumo de todas essas ideias, de todas essas informações. E se você ainda não faz parte, o grupo está sempre aberto, então você pode entrar e fazer parte também, tá bom? É muito bom compartilhar a palavra de Deus com vocês, percebam como eu estou empolgada, é maravilhoso aprender mais a respeito do Senhor. Achei até que eu não ia conseguir falar, porque eu tô gripada, né? Vim de um final de semana gripado, tô até um pouco com a voz falha, você deve estar percebendo que a minha voz está diferente. E eu imaginei que eu não iria conseguir falar tanto quanto eu estou falando até agora com vocês, mas graças a Deus o Senhor não deixou a voz faltar e eu consegui falar até o final. Mas enfim, é isso. Glória a Deus, que esse vídeo seja para edificação dele e que esse vlog abençoe você e te estimule a aprender mais a respeito do Senhor. É isso, deixa eu encerrar por aqui, senão eu fico falando até amanhã. Até o próximo vlog, se Deus assim permitir, e um beijo, tchau, tchau.